Esse vídeo é sobre equação diferencial ordinária e a solução por substituição. Bom, o primeiro passo para entender esse método de substituição é entender o que é uma equação homogênea e o que não é uma equação homogênea. Bom, seguindo esses 5 exemplos aqui, para determinar se uma equação é homogênea ou não, nós temos que seguir essa fórmula, que é f de tx dy é igual a t alfa f de x, y. E o que isso quer dizer é, para simplificar, a equação é homogênea se os exponentes são iguais. Bom, nesse caso, os dois exponentes são 2, então essa primeira equação é homogênea. Essa segunda equação não é homogênea, porque um é 3 e o outro é 2. Não homogênea. Não homo. A terceira equação parece não ser homogênea, mas como o x e o y estão multiplicando, o exponente do x é 1 e o exponente do y é 2, os dois são adicionados, que resulta em 3, e como esse também é 3, essa equação é homogênea. Essa terceira equação é não homogênea pelo simples fato de que o exponente do y é 1, 8 mais 1 é 9, o que é diferente de 8, então é não homogênea. E essa última equação é o exponente desse aqui é 2, o exponente x e y é 1, cada um, 1 mais 1 é 2, o exponente do y é 2 também, como todos são 2, quando somados, essa equação é homogênea. Quando você identifica que a equação é homogênea, você pode usar o método de substituição. O primeiro passo para o método de substituição é substituir o y por o x e o dy por o dx mais x du, ou você pode substituir o x por vy e o dx por v dy mais y dv. O resultado é separável e você usa o método de equações separáveis para resolver, que é um dos métodos mais simples de resolver uma equação diferencial. E para decidir entre substituir o y ou o x, depende da equação e você tem que decidir qual substituição vai ser mais fácil de resolver, vai ficar mais simples de resolver. Então, nós podemos começar com esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo que mostra que x menos y dx mais x dy é igual a 0. Essa equação parece ser uma equação exata, porque ela tem o mesmo formato, só que ela não é exata se você tirar o derivado de m com respeito a y, é menos 1, dessa parte da equação, e o n com respeito a x é 1. Então, não é exata, porque menos 1 e 1 são números diferentes. Agora, é recomendado que você use o método, tente usar o método exato primeiro, se a equação for exata. Se não for exata, você tenta usar o método de substituição, que é o método que está sendo ensinado nesse vídeo. Para usar o método de substituição, primeiro você tem que ver se a equação é homogênea. Bom, o exponente aqui é 1, então o exponente dessa parte é 1, e o exponente dessa parte também é 1. Então, essa equação é homogênea, como os dois são iguais, essa equação é homogênea. O método para simplificar essa equação é por substituição, e a substituição mais simples é substituir y por o x e dy por o dx mais x du. Colocando esses números na equação, nós temos que x menos o x dx mais x u dx mais x du é igual a 0. Agora nós temos que distribuir o valor de dx aqui, multiplicar, então é x dx
menos o x dx mais, mesma coisa, distribuir esses valores. Nesse caso é x u x dx, ou não o x, x u dx, nesse caso, mais x ao quadrado du é igual a zero. Nós podemos ver que esse valor cancela com esse valor, porque eles são iguais. E nós temos x dx mais x ao quadrado du é igual a zero. Bom, nós podemos mover isso aqui para o outro lado da equação. Então, x dx é igual a menos x ao quadrado du. E nós temos que isolar o du e o dx de um lado para poder integrar e usar o método de equações separáveis. Então, nós temos que dividir o x ao quadrado e nós vamos deixar, para simplificar, vamos deixar o sinal de menos desse lado da equação e só vamos transferir o x ao quadrado. Então, nós temos que 1 sobre x dx é igual a menos du. Agora é só integrar os dois lados. Então, nós temos que ln x é igual a menos u mais c, que é o integral dessa parte. E, como vocês lembram, o valor de u de y é ux, então o valor de u é igual a y sobre x. E é só colocar no valor de u. Então, nós temos ln de x é igual a menos y sobre x mais c. Esse é o resultado dessa equação. Você pode resolver, isolar o y, mas para esse exemplo assim já está bom o suficiente. Para esse segundo exemplo, nós vamos ver um outro exemplo de equação homogênea, como vocês podem ver. Nós temos o exponente 2, e aqui também é 2, porque 1 mais 1 é 2. E nessa parte também é 2, então essa equação é homogênea. Se você tentar, primeiro, é claro, é recomendado tentar resolver pelo método exato, mas como nesse caso não é exato, nós vamos usar o método por substituição. Nesse caso, a solução também envolve substituir o y por o x e dy por o dx mais x du. Esse é o método que vai ficar mais simples a equação. Então, é só substituir o valor de y, que é o x aqui ao quadrado, mais o x vezes x, dx, menos, nesse caso, menos x ao quadrado, e o dy é o dx mais x du, igual a zero. Agora, é só começar a cancelar os valores, se puder ser cancelado, o ao quadrado, x ao quadrado, mais o x ao quadrado, menos, bom, distribuindo aqui, nós temos o x ao quadrado dx. Bom, aqui também é dx, né, para esses dois, então deixa eu reescrever, que eu esqueci. O ao quadrado, x ao quadrado dx, mais o x ao quadrado dx, distribuindo o valor de dx, menos o x ao quadrado, que é esse primeiro valor, e de novo, menos x ao cubo du igual a zero. Esses dois valores cancelam, e sobra o ao quadrado, x ao quadrado dx é igual a, bom, menos x ao cubo du é igual a zero. Transferindo x ao cubo du para o outro lado, nós temos que u ao quadrado x ao quadrado dx é igual a x ao cubo du. De novo, nós temos que isolar o u e o x de cada lado. Então, é só dividir, passar dividindo para o outro lado o u ao quadrado e dividindo x ao cubo para o outro lado. Então, nós temos
desse lado nós temos 1 sobre x dx é igual a 1 sobre u ao quadrado du. Para finalizar, nós temos que achar o integral dos dois lados. O integral de 1 sobre x é lnx. E o integral dessa parte, nós podemos, nessa parte, você vai ver que o integral dessa parte é menos 1 sobre u mais c. E você pode fazer a substituição em u para achar esse resultado. E você vai achar que esse é o integral, o resultado dessa integral. Bom, e lembrando que y é igual a ux, que nós substituímos aqui em cima, y é igual a ux, e de novo, u é igual a y sobre x. E agora é só substituir o valor de u. Nesse caso, lnx é igual a menos 1 sobre y sobre x mais c. Nós podemos reescrever essa parte como repete o primeiro, multiplicado pelo segundo invertido, mais c. Então, o resultado final é lnx é igual a menos x sobre y mais c. E esse é o resultado final dessa equação. De novo, você pode isolar o y para ficar mais bonito o resultado final, mas o resultado final é esse.